texto nos diz o seguinte: então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem que não passa de larva e o filho do homem que não passa de verme. Quero ler novamente do versículo 3 até o versículo 6. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem que não passa de larva e o filho do homem que não passa de verme. Esse texto possa realmente nessa manhã falar ao nosso coração acerca da grandeza e da benevolência de Deus. Esse é o tema que a gente vai trabalhar nesses próximos minutos, nessa meditação dessa manhã. E peço que você não feche sua Bíblia, mas acompanhe, porque a gente vai ficar tanto no capítulo 24 quanto no capítulo 25. O que primeiramente eu gostaria de comentar acerca desse texto? Talvez você não tenha lido várias vezes o texto de Jó, e Jó tinha 3 amigos que fazem parte da escrita desse texto, e um deles era Bildade. É justamente quem fala nesses 6 versículos. Então Bildade é um dos 3 amigos de Jó, e os seus discursos são apresentados em 3 capítulos, 8, 18 e o 25. Quem era Bildade, além de ser amigo de Jó? Era um moralista tradicional. Então, se a gente fosse encaixar a Bildade em uma das tantas, em um dos tantos grupos de crentes daquela época, a gente poderia dizer que ele era um fariseu. Não na conotação que a gente tem hoje, mas na conotação de dizer que ele guardava tanto a lei de Deus, e ele era tão ferrenho nessa guarda, que ele se tornava um moralista. Ele levava ao pé da letra muito aquilo que a Escritura dizia. E ele era tradicional, ou seja, já dá para perceber que quando a gente fala moralista tradicional, existiam outros que não olhavam a tradição com a mesma afeição que ele olhava. Da mesma maneira que hoje a gente tem pessoas que se apegam demais a tradições e não percebem que o tempo vai passando e a gente, por mais que guarde a palavra de Deus, a gente acompanha esse tempo. A gente precisa se resguardar do mal, mas a gente não pode se alienar com relação à vida em sociedade que a gente tem. Então a gente precisa estar antenado, precisa estar atualizado com relação à realidade da vida, mas guardando a palavra de Deus. Se a gente fosse resumir isso numa frase muito curtinha, seria estar junto, mas sem se misturar. Então a gente precisa estar junto com as outras pessoas, mas sem se misturar com o pecado que elas cometem. E Bildade divide os seres humanos em 2 grupos: os irrepreensíveis e os secretamente perversos. Ou seja, aqueles que são santos e irrepreensíveis, como a palavra diz que nós devemos ser, e aqueles que em secreto pecam. E aí ele não está simplesmente falando das pessoas de fora, ele está falando também das pessoas de dentro. Aqueles que parecem, mas de fato não são. Então, secretamente, elas produzem perversidade. Essa é a visão de Bildade. Na sua visão, Deus faz prosperar os primeiros, os irrepreensíveis, e destruirá os outros, os secretamente perversos. No capítulo 25, ele vai responder acerca do que Jó fala no capítulo 24. O que Jó fala em todo o capítulo 24? Ele vai refletir as ações e os caminhos dos ímpios. A gente pode fazer um paralelo, por questão de tempo eu não vou traçá-lo tão longamente assim, mas as palavras de Jó no capítulo 24 são muito parecidas com as palavras de Asaf no capítulo 73, no Salmo 73.
Aquela questão de você enxerga as obras dos ímpios, em determinado ponto você não enxerga eles como estando sendo prejudicados nas suas obras, ou sendo punidos pelo Senhor pelo mal que produzem, e aí você se pergunta por que eles fazem tudo isso e eles conseguem prosperar. E chega um determinado momento que você, refletindo na própria palavra, você entende que eles vão ter sim a paga de todas as suas ações. Não necessariamente agora, não necessariamente aqui, mas haverá o dia do julgamento. Jó começa o capítulo 24 dizendo: porque o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento. Então, a pergunta que Jó se faz é: por que nós não vemos periodicamente Deus colocar sua mão sobre esses perversos e puni-los? Por que ele não marca essas datas de julgamento? Por que aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? Porque eu passo minha vida inteira e não consigo ver os perversos sendo de fato alvo das consequências dos seus pecados. Porque eu consigo ainda perceber que eles fazem e parece que saem ilesos de todas as situações que eles provocam. E refletindo sobre as ações e os caminhos dos ímpios, ele mostra que, por exemplo, a maldade dos ímpios vai produzir o que está no versículo 14. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e necessitados, de noite age como ladrão. Então Jó vê isso, nós vemos isso. De manhã o assassino se levanta, mata os pobres e os necessitados. A coisa está acontecendo, as pessoas matam por bobagem, por motivos fúteis. De noite agem como ladrão, rapidamente escondidos, estão à espreita. O versículo 16 também mostra um pouco mais da maldade humana. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram, não querem saber da luz. Eles sabem tanto que o que fazem é errado, que fazem às escondidas, fazem às escuras. Eles não querem saber da luz. De manhã eles estão totalmente enclausurados. Eles não querem ser percebidos. Eles querem tomar o que não lhes pertence, mas de modo que alguém não os veja. Posteriormente, Jó faz questão de ressaltar no versículo 22: Deus, por seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Então, o que é que Jó está querendo concluir ao passo que ele vai, lendo a própria palavra, vai meditando na ação de Deus? Parece que Deus é tão paciente que vai deixando as pessoas continuarem a pecar, não vai ter consequência desse pecado? Tem. Deus, por seu poder, os arranca. Não existe o crime perfeito. Uma hora você terá, sim, a consequência daquele erro. Uma hora você vai pagar por ele. De fato, aqui nós temos as consequências. O pagamento é no dia do julgamento. Mas essas consequências vêm. Se não para você que praticou, mas para quem está ao seu redor. As suas atitudes boas influenciam as pessoas que estão perto de você, mas as suas atitudes mais têm até maior alcance do que as atitudes boas, porque elas não só prejudicam quem está perto de você, mas qualquer pessoa que estiver dentro daquela situação. Às vezes você faz uma coisa e diz assim: mas eu estou buscando o bem. Você provoca um mal irreparável, porque de boas intenções dizem que o inferno está cheio. Porque a boa intenção não quer dizer que você está agindo segundo a orientação de Deus. A sua intenção, a sua percepção nem sempre vai levar para isso aqui. Então você tem que ter muito cuidado quando diz: eu tenho boas intenções para com isso, sem medir as consequências da sua atitude. Essa falsa segurança de que eles parecem estar firmemente estabelecidos, mas eles não têm de fato segurança das suas vidas, vem quando no versículo 24 ele diz: por um breve instante são exaltados. De vez em quando você vê uma pessoa falando assim: ele fez, mas ninguém pegou. Ele fez, mas ele não foi preso. Ele fez, mas está utilizando o produto do seu roubo. Ele matou, mas não aconteceu nada com ele. Esqueceram, né? Não acharam o corpo. Enfim, são várias as brechas que na nossa vida terrena existem para que por um breve momento aqueles que se utilizam de atos ilícitos sejam até exaltados. Ele foi o esperto, ele é o desenrolado, ele é o que se safa das situações difíceis. Só que para Deus não existe isso, porque no mesmo versículo 24 ele diz: depois eles se vão.
Eles são ceifados como espigas de cereal, como todos os demais. Ou seja, passou por essa vida como um ímpio, praticando tudo que é de maldade e achou que estava seguro, morreu sem nenhuma consequência maior, o julgamento de Deus te espera. Você vai ser ceifado como os demais, você vai morrer como todo mundo. Sua carne vai ser consumida na sepultura e o seu espírito eternamente estará morto, se continuar nessa prática. Então, por mais que achem que estão saindo ilesos das suas transgressões, Deus está contemplando cada um deles e vai sim lhe dar a paga de tudo isso. E Jó pergunta: se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? No versículo 25. Estou vendo o homem mau, o ímpio, e eu sei que Deus vai fazer com que ele pague por tudo isso. Se não aqui no dia do julgamento. Alguém pode dizer que eu estou mentindo? Alguém pode dizer que eles não receberão a paga das suas atitudes? Alguém pode reduzir as minhas palavras a nada? E Bildad vai responder justamente essa pergunta nos 6 versículos do capítulo 25 que a gente leu. E nas palavras iniciais, Bildad vai expor o seguinte: o domínio e o temor pertencem a Deus. Versículo 2, na parte A. Bildad vai dizer: o domínio e o temor pertencem a Deus, ou seja, Deus é poderoso e Deus é grande. Quando alguém estiver fazendo algo errado, às escondidas, lembre-se, Deus é grande, Ele está em todo o lugar. Não somente isso, Ele é poderoso. Você pode se achar poderoso porque conseguiu fazer alguma coisa sem ninguém pegar você no flagra. Mas o flagra já aconteceu. E aquele que é poderoso para estar em todos os locais, a todo instante, é poderoso também para fazer a sua justiça prevalecer. E não deixar que o mal se avolume e tome controle de todas as situações. Pelo contrário, Ele continua no controle de todas as coisas. Quando Ele diz tudo está sob o domínio pertence a Deus, então tudo está sob o controle de Deus. Inclusive as questões desagradáveis, as questões más que nós passamos. Quando nós pensamos, por exemplo, nas dificuldades que a gente passa e como é que a gente sai dessas dificuldades, dá para concluir que Deus agiu em todas as coisas para o nosso bem, ou seja, Ele controlou todas as variáveis de um modo que nós fôssemos bem-sucedidos em meio às adversidades. Tem coisa que acontece, você diz: eu não sei como é que eu vou sair daqui. Como é que eu vou sair dessa situação? Não tenho ideia. E de repente para a gente, no tempo certo de Deus, as coisas acontecem. Você sai daquela situação e você diz: consegui. Não, você não conseguiu. Deus fez com que você saísse. Deus tem o controle de tudo e age em todas as coisas. É isso que diz Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas isso só experimenta quem de fato ama a Deus, quem de fato foi chamado segundo o seu propósito. Qual o propósito? De honrá-lo, de obedecê-lo, de estar santa e irrepreensivelmente na sua presença. Então, o ímpio, o pensamento dele é: Deus não está me vendo. Ele não está se preocupando com isso. Ele não vai me punir, porque até o presente momento eu venho me salvando de todos os meus maus feitos. Então eu vou passar por essa vida tranquilo, Deus não está me vendo. Mas como Bildad bem falou, o domínio pertence a Ele. Não há nada que fuja do olhar de Deus, não há nada que fuja do controle de Deus e não há nada que aconteça sem ser a vontade de Deus. E no tempo certo, aqueles que por ora não têm sofrido consequências dos seus atos de injustiça e impiedade, vão ser alcançados pela dura mão do Senhor. E Ele vai sim lhe infligir sofrimento correspondente a tudo que eles praticaram. Quando eu falo sobre isso, às vezes a gente só lembra de tocar no assunto a mão poderosa do Senhor a nos guardar, a nos conduzir, a nos curar, mas devemos lembrar também da mão poderosa do Senhor a punir, a se irar contra aqueles que fazem a maldade. E quando eu falo, Ele vai lhes infligir um sofrimento correspondente a tudo que praticam, não quer dizer que o que matou vai morrer da mesma forma que praticou aquele assassinato. Não quer dizer que o que roubou será roubado nos seus bens. Quer dizer que
segundo as suas ações será julgado. Ou seja, por mais que aqui as consequências dos seus atos não cheguem até ele, vai chegar ao dia, o grande dia do Senhor, para o qual quase ninguém está preparado, mas irá passar. Tendo feito o bem ou tendo feito o mal, todos passarão pelo julgamento do Senhor. E quando ele diz, ele impõe nas ordens, nas alturas que a ele pertencem, ele diz, o domínio e o poder do Senhor não se aplicam somente à terra, mas aos céus também. Porque não existe uma só parte desse vasto universo que ele não possa dizer, é meu. Essa terra é do Senhor, os céus são do Senhor, debaixo da terra é domínio do Senhor. Então ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. E o versículo 3, Bildade faz a seguinte pergunta: seria possível contar os seus exércitos? Sobre quem ele está falando? Já que ele diz que nas alturas Deus impõe ordem. Está falando dos anjos. Você não sabe a quantidade de anjos. Não dá para contar. Você não sabe quantos, é inimaginável a quantidade de anjos que respondem às ordens do Senhor e trabalham para o cumprimento da sua vontade. Se a gente for olhar para o grande exército de Deus aqui na terra, quantas são as pessoas que hoje olham a palavra de Deus, meditam na palavra de Deus, entendem que devem viver segundo a vontade de Deus e a cumprem? A gente também não sabe. Os números de IBGE e outros órgãos de geografia e estatística seriam muito insuficientes para a gente ter noção de até onde vai o domínio de Deus e até onde foi já o alcance desse evangelho. A gente sabe que ainda falta muita coisa. E é por isso que a gente prega, é por isso que a gente evangeliza, é por isso que a gente ora por quem foi para o campo missionário. Mas entenda que não se pode contar o exército de Deus. Os seres celestiais que estão sob a sua tutela, fazendo a sua ordem, e aqueles que estão aqui também, se dobrando ao senhorio de Deus e fazendo a sua vontade. Tudo está sob o controle de Deus. E ele faz outra pergunta: e a sua luz, sobre quem não se levanta? Sobre quem não se levanta a luz do Senhor? A luz do Senhor sobre todos se levanta. Tudo que está sob o seu domínio empalidece diante dele. Você pode até achar, eu não fui punido por Deus até agora. Eu sou um ímpio e eu estou me safando das mãos poderosas de Deus a se irar contra mim. Só que o sol, a luz de Deus, ela está sobre todos, se levanta sobre todos e em algum momento irá iluminar as atitudes feitas na escuridão por esse ímpio. Não há nada que fique no oculto. A gente precisa compreender isso. Não há nada que fique escondido dos olhos de Deus. A sua luz sobre todos se levanta. E nessa luz tudo se mostra. Então Deus controla sim, até mesmo aqueles que acham que estão fora do seu controle e que têm o controle da situação. Quantas vezes você já escutou uma pessoa dizer assim: eu estou com o controle da situação? Ou então, outra frase que é muito comum: eu fico muito triste, muito apreensivo quando eu perco o controle da situação. Você nunca teve. Quem tem é Deus. E por que a gente tem tanta ansiedade? Por que a gente se debate tanto com as questões que acontecem na nossa vida? Porque a gente ainda pensa que tem controle sobre alguma coisa. E a gente não descansou do controle que Ele tem. Que Ele sim não perde o controle das coisas. A gente, como nunca o teve, acha que perdeu. Então os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. A questão é que os maus não reconhecem isso. Mas nós que reconhecemos precisamos nos afastar até da aparência do mal, para que quando a luz do Senhor se levante sobre nós, não sejamos achados em falta por Ele. Então esse é o Deus grande e tremendo a quem nós servimos, aquele que vê todas as coisas, aquele que ouve todas as coisas, aquele que sonda os nossos corações. Bildade vai demonstrar dos versículos 4 até o 6 o poder, a grandeza de Deus, o domínio de Deus.
de forma que não pode se encontrar entre os viventes alguém semelhante a ele. Não tem condição de você comparar a criatura com o Criador. E ele diz: como pode então o homem ser justo diante de Deus? Se Deus vê tudo o que nós fazemos, se Deus sonda os nossos corações e Ele sabe o que nós pensamos, as intenções do nosso coração, como é que eu posso ser justo diante dEle? Como é que eu posso me apresentar e dizer: Deus, eu sou bom, o Senhor tem visto que eu sou bom, e Ele vê as coisas que eu faço errado. Como é que eu posso dizer assim: Senhor, eu tenho pensado em fazer o bem às outras pessoas, e Ele sabe que eu tenho tramado contra outros em determinados momentos da minha vida. Ele sabe que eu não perdoei por completo algumas pessoas que me fizeram mal. Se o meu coração é tão enganoso, é tão corrupto, como é que eu posso me apresentar diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou justo? Não, diante dele ninguém é justo. Ninguém pode chegar com as mãos cheias de obras e dizer: Senhor, me salva. Nós chegamos com mãos vazias, a não ser que cheguemos diante dele humildemente apresentando os méritos de Cristo. Aí nós não seremos justos por nossas ações, mas justificados mediante o sacrifício de Cristo. Então Bildad pergunta: como pode então um homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Não tem como. Você lê outro versículo da palavra de Deus que diz: em pecado me concebeu a minha mãe. O homem nasce e ele já se torna pecador. Por quê? Por conta do pecado de Adão. Em Adão nós somos pecadores, culpados e corruptos. Culpados de ter herdado essa herança adâmica, e corruptos porque a natureza que existe em nós é pecaminosa. E ela só será retirada de nós no momento em que o nosso corpo for glorificado. Não tem como fugir dela, tem como batalhar contra ela todos os dias. Milita carne e espírito dentro de nós, mas nós não temos como nos livrar dela. É por isso que o nosso coração é inclinado sempre para o mal. E aí Paulo fala: eu sei que eu tenho que fazer o bem, mas esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. É porque o nosso coração se inclina para essas coisas. Então, como é que eu posso dizer que sou puro se o meu coração é inclinado para o mal? Como é que eu posso dizer que eu sou justo se minhas ações dizem justamente o contrário? Então, um homem nascido de mulher, filho de Adão, não tem em si a capacidade de se justificar dos seus pecados diante de Deus. Essas palavras que Bildad diz aqui vão ecoar as palavras de Elifaz. Em dois outros pontos, muito parecidos os textos, por isso eu fico apenas em uma das declarações de Elifaz, que é em Jó 4, versículos 17 a 19, mas quase as mesmas palavras ele vai falar também em Jó 15, 14 a 16. Elifaz diz: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Porque se Deus me vê na minha situação pecaminosa e eu digo para Ele que eu sou justo, é porque eu estou querendo ser mais justo que Ele. Ele é quem sabe o que é justiça. Ele é quem sabe até que ponto a justiça dele foi satisfeita na minha vida. Até porque a justiça de Deus só é satisfeita quando Cristo sobe a cruz. Ali a justiça dele é satisfeita. Para todos? Não. Para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Para aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Então, poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Ele continua falando: se Deus não confia em seus servos, se vê erro nos seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. O que está dizendo aqui é que a gente pode até ficar um pouco sentido: Deus não confia nos seus servos? Não. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós somos pecadores. Porque Ele sabe que no momento que a gente escutar a voz do nosso coração, a gente parte direto para o pecado. Porque Ele sabe que hoje a gente o honra com os lábios, mas amanhã a gente está difamando o irmão. E a mesma boca às vezes está jorrando água doce e amarga.
palavras de bênção e palavras de maldição. Ele sabe quem ele salvou, miseráveis pecadores. Por isso que ele diz que ele não confia nos seus servos. E a relação não é Deus confiar em nós para que nós façamos a vontade dele. Não, é nós confiarmos em Deus para que ele transforme a nossa vida dia após dia e façamos a vontade dele. Não parte de Deus para nós essa confiança. É de nós para Deus. Ele muda o nosso coração, faz com que a gente confie nele e aí sim faça a vontade dele. Eu não tenho como apresentar nada para ele se ele não o fizer por mim. Então eu não posso ser mais justo que Deus, eu não sou mais puro que o meu Criador e eu não posso me apresentar diante dele como se eu não tivesse faltas. Eu não posso mentir sobre o meu pecado. E Bildade aqui vai demonstrar a profundeza da depravação humana, talvez até de um modo exagerado. Ele vai dizer, se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem que não passa de lava, o filho do homem que não passa de verme. Na sua versão talvez aí não tenha lava, tenha o homem que é gusano. Mesma coisa. Então Bildade diz, o homem não tem valor nenhum para Deus. Ele aprofunda tanto a depravação humana que ele diz, Deus não vai querer saber desse homem. Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, ou seja, os astros, seres inanimados, muito menos vai ser o homem que não passa de lava e o filho do homem que não passa de verme. Mas aí a gente precisa frear um pouquinho no discurso de Bildade. Por quê? Porque é um discurso de fato exagerado pela indignação com os atos dos ímpios. Mas, mesmo no pecado, a humanidade retém a imagem de Deus, que é o que vai tornar cada pessoa digna e com algum valor. É justamente por ter a imagem de Deus dentro de si. Então Gênesis 1, 26, 27 mostra a imagem de Deus em nós, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E depois ele vai dizer que ele os criou à imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então o homem e a mulher têm a imagem de Deus em si, foram feitos à imagem e semelhança, ou seja, do modo dele. Nós, com o pecado em Gênesis 3, não temos essa imagem retirada de nós. Sem a imagem de Deus em nós, sem o sopro de vida de Deus em nós, o que é que éramos? Boneco de barro. O homem só passa a ser homem vivente com o sopro do Espírito. O homem só passa a ser alguém porque tem a imagem de Deus em si. Então ele não perde essa imagem. Agora, essa imagem é manchada nele. A sua parte imaterial, o seu espírito, a sua alma, de fato não vai ter capacidade de compreender as coisas espirituais. Então, o homem natural não discerne as coisas espirituais. O homem natural é o quê? É um homem que é apenas carne e osso, continua com a imagem de Deus em si, mas totalmente manchada pelo pecado. E esse homem espiritual, quem é ele? É o homem, sim, carne e osso, com a imagem de Deus em si, agora limpa, purificada pelo sangue de Cristo, que o justifica e o vivifica novamente. A gente fala muito aqui, o homem morto em seus delitos e pecados. O homem morto em seus delitos e pecados. De fato, o homem está morto em seus delitos e pecados espiritualmente, mas eu não posso dizer que eu estou morto fisicamente. Só que eu vivo fisicamente, produzo coisas que mostram que eu estou morto espiritualmente, se eu não estiver ligado a Deus. A partir do momento que Ele me atrai pela pregação do Evangelho, Ele me faz estar vivo fisicamente e vivo espiritualmente, compreendendo o seu propósito e seguindo os seus desígnios. Então, a visão de Bildade vai se opor ao que diz o Salmo 8, que vai admitir que os seres humanos são infinitamente pequenos quando comparados aos corpos celestiais, mas ainda afirma que Deus o coroou de glória e de honra à humanidade. O que é que diz Salmo 8, do 4 ao 9? Pergunto, que é o homem para que com ele te importes?
O salmista mostra, o homem é tão pequeno, por que o Senhor se importa com ele? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras de tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Nesse texto aqui o salmista mostra de fato a grandeza de Deus e a bondade de Deus. Mesmo em meio a tanto pecado, mesmo sendo tão pequeno o homem, que a gente poderia até perguntar por que ele se importa e se preocupa com um ser que é tão pequeno, tão insignificante e tão pecaminoso. De fato, aqui a gente pode perceber que Deus nos amou de tal maneira que mesmo sendo indignos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo menores do que os seres celestiais, Ele nos fez dominar sobre as obras das suas mãos, nos coroou de glória e de honra, colocou tudo sobre os nossos pés, todos os rebanhos e manadas, animais selvagens, aves do céu, peixes do mar. Ele colocou tudo isso aqui para que nós fizéssemos uso disso, e tudo isso para a sua honra e glória. Ele dispôs na terra tudo o que era necessário para a vida humana, para que a gente pudesse viver bem, abundantemente, sem necessidades, de modo que a gente fosse a murmurar contra Ele, e também sem exageros, sem excessos, para que a gente viesse a se sentir maior que Ele, mas de uma maneira que a gente o honrasse com o exercício da mordomia. O que é que nós somos nesse universo? Mordomos do Senhor. Nós administramos, cuidamos da criação. E às vezes a gente percebe a criação se voltando contra o ser humano, por não cuidar bem dessa criação, por não administrar corretamente essa criação. A gente percebe o desequilíbrio entre as relações, entre o homem e os animais e a natureza, e assim por diante. Mas nós fomos colocados para isso. Isso mostra que Deus é grande e é bondoso para conosco. Ele não se limitou a enxergar o nosso pecado, mas Ele não somente nos salva, nos livra desse pecado, mas nos faz ter condições de ter uma vida muito diferente do que se ela fosse conduzida por nós mesmos. E aí é fato que ninguém pode deixar de dar crédito às palavras de Jó. O ímpio vai ter a sua recompensa, porque Deus a todos vê, a cada um segundo as suas ações Ele vai recompensar. Os ímpios não têm segurança nas suas vidas. Jó está certo, eles não têm segurança nenhuma, principalmente de vida eterna. Mas eles vão ser consumidos como todos os outros com relação ao seu corpo terreno. E pela constatação de que há muitos que praticam a iniquidade, não consideram a Deus, desconhecendo o seu domínio sobre tudo e sobre todos, fica evidente que os seres humanos não podem ser justos e não podem ser santos diante de Deus, que é totalmente santo e justo nos seus desígnios. Se a gente parasse aqui e olhasse apenas para o que Bildad fala, o homem é tão insignificante que Deus não vai olhar para ele. Ele não passa de larva, não passa de verme. Se a gente apenas olhasse para o que Jó fala, os ímpios serão castigados, os ímpios terão a paga dos seus erros, de fato eles serão consumidos. A gente ficaria com o pensamento seguinte: Deus é justo, Deus é santo e Deus é poderoso para punir aqueles que são contrários à sua palavra e à sua vontade. A gente percebeu a grandeza de Deus nas palavras de Jó e nas palavras de Bildad, mas onde se encontra a benevolência, a bondade de Deus? Eu não posso transmitir que Deus é justo, que Deus é vingador, que Deus é poderoso, mas não apresentar um Deus que é bondoso. Porque eu falaria de meio Deus, não o Deus que conhecemos na sua integralidade, o Deus das Escrituras. Então, onde se encontra a benevolência de Deus? A bondade, a benevolência e o amor de Deus se revelam no fato de Ele ter enviado o seu Filho por amor dos seus eleitos,
para que mesmo incapazes de se justificar, como diz Jó e como diz Bildade, eles fossem justificados pelo derramado sangue de Cristo e regenerados pelo lavado do seu Espírito Santo. Aí é onde está a bondade de Deus. O mesmo Deus que se ira, se indigna com os atos dos ímpios, é aquele que tem bondade para com os seus eleitos, enviando o seu Filho, amorosamente, para poder salvá-los, para poder justificá-los e perdoar os seus pecados. Então, terminar essa meditação apenas falando da visão de Bildade a respeito da iniquidade humana, não ia nos fazer atingir o objetivo completo. É necessário que o homem se torne consciente dos seus pecados e se arrependa, esse é um ponto, né? E o Espírito Santo o convencerá do pecado, da justiça e do juízo por meio da pregação do Evangelho, mas também é necessário na pregação que o pecador seja informado que há solução para a sua vida, que há sim uma solução desde que ele se renda ao senhorio de Cristo e tenha ele como seu único e suficiente Salvador. Ele precisa perceber que o mal que ele comete não pode mais ser cometido, que ele precisa viver uma nova vida. E ele precisa compreender também que essa nova vida só existe em Cristo. Mas ele também precisa entender que ele não somente tem uma novidade de vida a ser executada em si a partir da sua ligação com Cristo, mas que tudo aquilo que passou, ele não pode mais trazer à sua lembrança. Aquela culpa, aquela condenação não pode mais existir. A partir do momento que ele está em Cristo, não há mais condenação. E a gente percebe que às vezes o homem se fecha naquela bolha de eu sou indigno, eu sou pecador, eu sou miserável, e ele não sai disso. E ele às vezes quer continuar vivendo como um pecador, como um indigno e como um miserável, porque é isso que eu sou e eu não vou mudar. Em Cristo há sim possibilidade de mudança para o pecador. E não há mais necessidade de que ele passe a pensar a respeito do que fez, mas que ele viva dali para frente. Se não fosse assim, Paulo no caminho de Damasco iria pensar em tudo que tinha feito. Não teria retrocedido na sua ação e a partir dali pregado o Evangelho. Porque ele ia pensar, mas Deus não pode me salvar. Porque eu sou isso, eu fiz isso, prendi cristãos, eu persegui, eu não tive um menor respeito pela palavra de Deus, pela figura de Deus. Eu não o observei, eu não o reconheci nos meus caminhos. Como é que ele pode agora querer me salvar? Porque ele é misericordioso, porque ele é bondoso. Ele se irou profundamente quando você perseguiu os cristãos, mas ele se alegrou profundamente quando você pregou o Evangelho. Ele se irou profundamente quando você pegou cartas de recomendação para prender cristãos nos caminhos onde você passava, mas ele se alegrou profundamente porque você não desistiu mesmo em meio a cadeias. Você pregou o Evangelho. Você se deu, você se doou, você fez muito mais do que muitos poderiam fazer. Então é isso, você não pode apresentar simplesmente o Deus que se ira, mas você precisa apresentar o Deus que é bondoso. Nós temos o Deus que pune os ímpios, mas temos o Deus que ama os seus. Então, nessa manhã, especificamente para você que nos ouve, se você ainda não foi tocado pela palavra de Deus, a minha oração é que Deus se utilize dessas breves palavras para te alcançar e fazer uma obra de restauração que somente Ele pode fazer. E que você possa de fato ser recriado por Ele, se tornar uma nova criatura e deixar o velho homem para trás. E você que ainda está como numa gangorra, ora você tem momentos de alta, muitas demonstrações de fé, de firmeza, de confiança em Deus, ora em momentos de baixa e frieza espiritual. A minha oração é que Deus a cada dia te dê firmeza, através do conhecimento dEle, ao meditar dia e noite nessa palavra. Desse modo, mesmo ainda pecador, você vai ser cada vez mais certificado de que não há condenação mais na sua vida. Você vai conseguir viver tranquilamente, observando a palavra de Deus e vivendo de acordo com essa palavra. Porque você agora está em Cristo, e aquele que foi alvo do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, de modo algum, ele vai perder a vida eterna, foi garantida na cruz do Calvário. Então, ímpios, arrependam-se.
Enquanto é tempo, arrependam-se e se voltem para o Senhor, Rei do Universo. Santos, justificados, remidos, continuem lutando bravamente contra o pecado. Lembrando sempre que Cristo se sacrificou para que você fosse perdoado dos seus pecados e tivesse vida e vida em abundância. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã e nos guardar de todo o mal com a sua mão poderosa, que tanto pune o ímpio, quanto abençoa, guarda e protege os seus eleitos. Amém? Vamos nessa manhã orar ao Senhor e agradecer por sua palavra e pedir a Ele que nos faça enxergar as duas questões. Que a gente batalhe contra o pecado, porque somos justificados, santificados por Ele. E que a gente pregue a palavra para que os ímpios reconheçam o Senhor nos seus caminhos e não mais sejam consumidos como consequência dos seus pecados.